Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da nossa série 12 Dias no Palácio da Babilônia com Daniel. Quanta profundidade nessas revelações de Deus, não? Mas ainda não acabou. Pegue sua Bíblia e vamos ver o final da revelação dada pelo anjo glorioso ao profeta Daniel. A expressão naquele tempo se refere aos eventos preditos no final do capítulo anterior, que parece detalhar a furiosa tentativa do anticristo de destruir e aniquilar o povo de Deus. O arcanjo Miguel, o grande príncipe designado por Deus como guardião espiritual de Israel, se levantará em sua defesa para os preservar. O anjo fala a Daniel sobre um tempo de perseguição para Israel e uma calamidade mundial conhecida como a Grande Tribulação. O povo judeu conheceu muitos tempos de angústia ao longo da sua história. Aliás, muitas vezes parece que toda a história de Israel tem sido um tempo de angústia. No entanto, este tempo de angústia previsto aqui será diferente, pois será o pior de todos. O próprio Jesus confirmou essa profecia, de modo que nós entendemos que a profecia de Daniel e as palavras de Jesus se referem ao mesmo tempo, porque, por lógica, só pode haver um tempo de angústia como nunca houve. Mas, apesar dos terrores daquele tempo, a libertação do povo de Deus estará garantida. Deus sempre promete preservá-lo, pois jamais quebrará a promessa feita a Abraão. Mas esta promessa de libertação não é para todos de ascendência judaica, mas somente para aqueles que forem encontrados escritos no livro da vida. O versículo 2 se refere à ressurreição do corpo em geral. A palavra dormem é usada aqui como uma metáfora para enfatizar os estados temporários da morte corporal antes da ressurreição. A Bíblia ensina claramente sobre duas ressurreições, uma para os salvos e outra para os condenados. Todos ressuscitarão, mas não todos ao mesmo tempo e nem com o mesmo destino. Alguns despertarão para desfrutar a vida gloriosa com Deus, e outros despertarão 1000 anos depois para entrar no lugar do julgamento, vergonha e desprezo eternos. Aqueles que têm a sabedoria de Deus e conduzem muitos à justiça brilharão. Todo o povo de Deus, em geral, irradia a luz e ajuda outros a encontrar o seu caminho. Mas aqueles que se empenham em conduzir muitos outros à fé e à justiça brilham mais intensamente. Encerrar as palavras e selar o livro indicava que elas deveriam ser guardadas em segurança para que fossem preservadas até o momento do seu cumprimento. Embora haja algumas divergências de interpretação quanto à segunda parte do versículo 4, tudo indica que a ideia aqui é que as pessoas se empenharão em encontrar respostas para questões importantes, especialmente relacionadas a eventos futuros. Haverá muita busca e pesquisa para compreender as profecias. E, como consequência, o entendimento das profecias será aumentado. É interessante saber que do 2º ao 4º século, a igreja se concentrou na doutrina das Escrituras. Depois, o foco passou para a doutrina de Deus e na Trindade. No 5º século, o foco estava na doutrina de Cristo. Depois, até o 7º século, o foco esteve na doutrina do homem. Nos séculos 15 e 16, o foco estava na doutrina da salvação. Depois, até o século 17, o foco foi a doutrina da igreja. Portanto, não deve nos surpreender que nos séculos 19 e 20 o foco se voltasse para a doutrina das últimas coisas e do retorno de Jesus. Daniel continuava ali, à margem do rio Tigre, enquanto tinha aquela visão cheia de informações acerca do fim. Outros 2 anjos apareceram, posicionados um em cada margem do rio, enquanto o homem vestido de linho estava no meio, sobre as águas do rio.
Um deles perguntou ao homem vestido de linho quanto tempo decorreria antes do final do período de angústia previsto. Essa pergunta não foi um benefício do anjo, mas de Daniel e nosso. Então, levantando as mãos para o céu, em um juramento solene, o homem vestido de linho anunciou que duraria 3 anos e meio. Este período de tempo é bem conhecido em outras passagens da profecia bíblica. Considerando isso, estamos obviamente lidando com a segunda metade da 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. Sobre a primeira metade dessa última semana, nós sabemos muito pouco. O anjo continuou dizendo que o povo de Israel parecerá completamente esmagado quando essas coisas terminarem. E hoje nós entendemos que naquele momento o Senhor Jesus, que já será reconhecido por eles como Messias, retornará para resgatá-los. Daniel diz que ouviu, mas não entendeu como esses eventos se sucederiam. Talvez ele estivesse ansioso, pois sabia quão terrível seria o tempo de tribulação. O anjo respondeu a Daniel para não se preocupar com todas aquelas informações, pois elas seriam reveladas no tempo certo, no tempo do fim. Até então, essas profecias estariam encerradas e seladas, e Daniel deveria se contentar com o que Deus tinha revelado até então. Mas hoje todos nós concordamos que o significado dessas profecias vai ficando cada vez menos misterioso à medida que nos aproximamos do tempo do fim. O versículo 10 mostra que os sábios entenderão o cumprimento das profecias e terão os olhos abertos para as verdades da palavra de Deus. E isso os capacitará a suportar o que for necessário. Em contrapartida, os perversos aumentarão em perversidades, ignorando as verdades da palavra de Deus. A predição do versículo 11 é incrivelmente específica. O anjo disse que a partir do tempo da abominação da desolação, que é uma referência aos atos de abominação e profanação, haveria 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio para a consumação final. Foi por isso que Jesus apontou a profecia de Daniel sobre a abominação da desolação como sinal que marcaria a iminência do seu retorno. É difícil dizer qual é a relação entre os 3 anos e meio mencionados em várias partes das Escrituras e os 1335 dias mencionados aqui. Pode ser uma referência ao julgamento das nações e o estabelecimento do reino do Messias. Aquele que entrar nesse reino será chamado de bem-aventurado, porque fará parte do reino mais glorioso que já existiu, governado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A essa altura, a mente de Daniel estava repleta de pensamentos proféticos emocionantes e assustadores. Então o anjo concluiu com um lembrete importante: segue o teu caminho até o fim. Deus tinha um caminho para Daniel completar e ele precisava permanecer focado nisso. Daniel não deveria gastar tempo e energia com o futuro. Ele deveria simplesmente obedecer à ordem de seguir seu caminho até o fim, que é algo que todos nós devemos fazer. Afinal, Yahvé continua sentado no trono e no controle total da história da humanidade. E assim nós encerramos os 12 dias no Palácio da Babilônia com Daniel. Foram muitas lições aprendidas, profecias que já se cumpriram e outras que em breve se cumprirão. E então, vamos seguir para o próximo passo da nossa jornada juntos até o Apocalipse? No próximo dia 10 de julho, eu voltarei com a nossa nova série, 14 dias, examinando a analogia do casamento de Oséias. Uma série cheia de emoções e recordações de fatos que nós vimos nos livros dos reis. Eu espero você, então, no dia 10 de julho, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.